Você já se perguntou como uma decisão pode mudar o rumo da sua vida? Às vezes, são as escolhas mais difíceis que moldam o nosso destino, e a história de Pôncio Pilatos é uma prova disso. Ele tinha o poder de alterar o curso da história, mas sua decisão de lavar as mãos e evitar tomar responsabilidade teve um impacto tão grande que não só mudou o futuro de Jesus Cristo, mas também selou o seu próprio destino de forma trágica. Mas o que podemos aprender com isso? E mais importante, o que suas escolhas hoje podem dizer sobre quem você é amanhã? Neste vídeo, vamos explorar a queda de Pôncio Pilatos e refletir sobre o impacto das decisões que tomamos em momentos cruciais. Vamos entender como o peso do poder, a pressão externa e a omissão podem nos ensinar lições poderosas para a nossa vida. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar a maneira como você encara as decisões do dia a dia. Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia entre 26 e 36 d.C. Nessa época, a Judéia era uma província dominada pelo Império Romano. E com isso, a tensão entre os romanos e os judeus era enorme. Pilatos tinha um papel delicado. Ele precisava manter a ordem e garantir a estabilidade, mas também estava lidando com um povo que queria sua liberdade e que se rebelava contra as imposições do Império Romano. Para piorar, Pilatos tinha que lidar com questões religiosas complicadas. A chegada de Jesus com seus ensinamentos havia gerado um grande alvoroço, e ele, sendo visto como uma figura ameaçadora pelos líderes judeus, foi preso e levado para julgamento. O momento crucial aconteceu quando Jesus foi entregue a Pilatos para ser julgado. Pilatos, inicialmente, não queria condenar Jesus. Ele sabia que o homem não era culpado de nenhum crime, mas também sabia que não poderia desobedecer à pressão da multidão que clamava pela sua crucificação. Pilatos, então, se viu em um dilema. Ele tinha o poder de libertar Jesus ou permitir sua condenação. Mas a pressão política e a ameaça de revoltas eram fortes demais. Assim, ele decidiu agir de forma cautelosa e transferir a responsabilidade para os outros, lavando as mãos e dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem, que isso fique com vocês." Essa decisão, aparentemente simples, mudaria o rumo da história, mas também selaria a sua queda. Quando Pilatos decidiu lavar as mãos, ele estava, na verdade, deixando de lado a responsabilidade que vinha com o poder que possuía. Ele preferiu se afastar do confronto, delegar a decisão e se distanciar da situação difícil. Mas essa escolha não foi isenta de consequências. A sua falta de ação, o medo de perder o controle e a omissão diante de uma decisão crucial não impediram que ele fosse responsável pelos eventos que se seguiram. O que aconteceu com Pilatos após a crucificação de Jesus? Segundo algumas fontes históricas, ele foi exilado e perdeu o apoio tanto do povo quanto dos seus superiores romanos. Sua reputação ficou arruinada e ele morreu em circunstâncias trágicas. Pilatos não só perdeu o poder, mas também a honra e a capacidade de se redimir de sua decisão. Aqui entra uma lição importante para nós. As escolhas que fazemos, especialmente as que envolvem poder e responsabilidade, podem ter consequências profundas e duradouras. Quando nos deparamos com decisões difíceis, temos que ter em mente que as nossas omissões também são escolhas. Pilatos preferiu não agir, e essa escolha definiu não só o destino de Jesus, mas também o seu próprio futuro. Muitas vezes, na vida, preferimos não tomar uma decisão difícil por medo das consequências. Mas o que estamos realmente escolhendo quando deixamos de decidir? A verdade é que, ao não agir, estamos tomando uma decisão, e essa pode ser ainda mais prejudicial
a longo prazo. Pôncio Pilatos é, para muitos, um exemplo clássico de alguém que se deixou levar pela pressão do ambiente e pela conveniência. Ele poderia ter sido corajoso e seguido seu instinto de justiça, mas escolheu ceder à pressão externa e manter a paz temporária. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes em nossas vidas nos deixamos pressionar pelo medo da repercussão das nossas escolhas? Quantas vezes preferimos seguir o fluxo, evitando confrontos e assim deixando de fazer a coisa certa? Muitas vezes, o medo de perder a posição, a segurança ou o controle nos leva a adiar decisões difíceis. Mas a grande questão é, ao evitar o confronto, realmente ganhamos algo ou estamos apenas adiando as consequências? Agora, imagine-se em uma situação onde você precisa tomar uma decisão importante, onde não há um caminho fácil. Você pode optar por seguir o que é mais seguro, por agradar aos outros, por evitar o confronto, mas, no fundo, você sabe que, ao fazer isso, poderá estar comprometendo os seus valores e a sua integridade. Pilatos, ao ceder à pressão, optou por preservar o poder e evitar o conflito imediato. No entanto, essa escolha teve um preço alto. Em nossas próprias vidas, ao escolhermos caminhos mais fáceis, também podemos estar colocando em risco a nossa paz interior, nossa autoestima e nosso futuro. Essa reflexão nos leva a um ponto fundamental. O que fazemos com o poder que temos? O que escolhemos fazer quando a responsabilidade está sobre nós? A história de Pilatos nos ensina que as decisões que tomamos, por mais pequenas que pareçam, podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Quando tomamos uma decisão com medo, sem considerar as consequências reais, corremos o risco de abrir mão do que realmente importa. E isso nos faz refletir sobre como nos comportamos nas situações cotidianas, em que o poder de decidir é nosso. Por fim, a queda de Pôncio Pilatos nos lembra de que a verdadeira coragem não está em evitar o conflito, mas em enfrentá-lo com integridade. As escolhas que fazemos não apenas afetam o nosso presente, mas também têm o poder de definir o nosso futuro. Ao tomar uma decisão difícil, podemos sentir medo, insegurança e até mesmo o peso de perder algo. Mas, ao agir com coragem e responsabilidade, estamos, na verdade, nos moldando para o futuro que queremos construir. Hoje, o que você pode fazer para escolher o que é certo, mesmo quando isso for difícil? Quais são as decisões em sua vida que você tem evitado? O que você aprendeu com a história de Pilatos e como isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais firmes e conscientes daqui para frente? Deixe nos comentários qual foi a decisão mais difícil que você já precisou tomar e como ela mudou sua vida. Quero saber a sua história e o que você aprendeu com ela. As escolhas que fazemos têm poder. Não deixe que o medo ou a pressão decidam por você.